Então, pessoal, quando nós abordamos o processo ensino-aprendizagem, né, não é um problema individual do aluno, né? Ah, é o aluno que... Não, o aluno não é o problema, ok? Como a escola diz ao se referir à falta de interesse, muito menos a um problema de ordem social também, ok? Pois a instituição escolar tem o papel de levar o aluno à compreensão da língua falada, nos parâmetros da leitura e da escrita. Ainda que a realidade desse aluno, a realidade social desse aluno gere alguma interferência lá no aprendizado, tem como fazer todo esse manuseio dentro das explicações que eu dei anterior. Mas a escola levar esse aluno à interpretação da linguagem e da escrita. Porém, apresentou dificuldade, apresentou bloqueio? Estimule através das competências e da neurociência. O que pode levar uma criança a apresentar dificuldades para ler e escrever? Logicamente, não é pelo desafio de ultrapassar as barreiras de suas condições sociais, mas com certeza vencer os obstáculos postos no meio do caminho da alfabetização. Quais são os obstáculos que foram colocados durante esse processo da alfabetização? Repito, uma disgrafia, uma dislalia, um TDAH? Não sabemos quais foram os fatores sociais, ambientais, né? Não sabemos, mas quais foram? É uma investigação que tem que ser feita. A metodologia desenvolvida é um fator marcante nessa problemática em discussão, visto que é através do ensino que as crianças terão conhecimento de como a língua falada pode ser representada por sinais gráficos. Então, junto com todo esse processo, uma metodologia, dentro de tudo que foi aplicado para essa criança, a parte de intervenção no cognitivo, toda a ludicidade, tudo que for apresentado é fundamental, ok? Para que essa criança gere o aprendizado. Se a metodologia não for suficiente, fatalmente haverá o fracasso, principalmente se a realidade do ambiente em que a criança vive não for favorável à escrita, pois consequentemente dependerá única e exclusivamente da escola. Então, assim, a escola entra com um fator de auxílio grande para a vida dessa criança, né, gerando todo um benefício que gere esse aprendizado. Todos os exemplos que nós demos no início, né, para que seja efetivado todo esse processo. O que nós podemos gerar dentro ali da parte metodológica, de pesquisa, de busca e da parte da neurociência, gerando interferência do lúdico no aprendizado dessa criança. Tendo um auxílio exterior, a criança aumenta a possibilidade de driblar as práticas escolares, dificuldades apresentadas, tendo um auxílio da família, ok? E assim obter mais sucesso, vez que não dependerá do mínimo oferecido pela escola. Isto talvez seja um dos problemas que afetam a classe popular, já que as crianças dessa classe social têm menos oportunidade de terem contato com pessoas letradas, como também uma boa parte delas não tem experiência escolares anteriores na educação infantil. Ferreiro falou sobre isso. Então, uma criança que não teve oportunidade de ter uma educação infantil embasada, apropriada, estimulante, vai gerar esse reflexo. Em casa, né, tem dificuldade do diálogo, da parte da troca, de conversar, de dialogar, de leitura, ela não tem acesso em casa, né, que é onde ela passa o maior tempo, vai apresentar isso na aprendizagem também. Então, assim, a escola precisa estar atenta a todo esse processo. Então, pessoal, e dentro desse processo ensino-aprendizagem, é fundamental nós abordarmos o conhecimento desses pais, como essa família está dentro desse processo ensino-aprendizagem, qual é o nível de estudo dessa família, como essa família se relaciona com essa criança a nível de informação cultural. Né? O conhecimento das funções sociais das escritas é natural em crianças cujos pais são alfabetizados. E quando a criança não se depara com essa realidade, quando a criança não tem essa realidade em casa, né, com certeza ela vai dar esse reflexo no processo ensino-aprendizagem, na alfabetização. Então, o conhecimento, as funções sociais para uma criança que tem os pais alfabetizados é uma coisa apropriada, uma coisa real, uma coisa vivenciada na realidade dessa criança. E quando isso não é uma realidade na vida dessa criança, dentro da família, dentro da realidade social, né? Mesmo nós estamos vivendo num tempo de tanta informação, isso pode acontecer dentro da casa de alguma criança, né?
mas não tem nada de natural em outros que não tiveram as mesmas oportunidades sociais de interagir com diferentes tipos de objetos sociais. Então a criança não tem acesso à informação, a criança não tem acesso às redes sociais, né, a uma revista digital, a um livro digital, não tem esse acesso. E aí, como será feito todo esse processo? Isso vai dar um reflexo no processo de ensino-aprendizagem? Com certeza, porque é a vivência social e é a realidade cultural dessa criança. Entendeu? Diferentes tipos de objetos sociais que portam marcas escritas, que não tiveram oportunidade de participar de ações sociais, em que outros indivíduos utilizam a linguagem escrita, lendo ou escrevendo com propósitos definidos. Então, até que para se aplicar as competências, nós vamos ter que ter um olhar atento, né, dentro da competência específica dessa criança, porque a realidade apresentada é uma outra realidade. Então, se essa criança não se depara com pais alfabetizados, os pais não são alfabetizados, em casa não tem uma conversa rica de palavras, né? Então, essa criança tem um outro tipo de bloqueio, né, que vai gerar com certeza dificuldades nesse processo. Então, a dificuldade no processo de aprendizagem ela é um leque aberto que vai nos dar várias propostas, né? Desde uma descalculia, desde as partes neurológicas, né? Desde da parte de cognitivo, emocional, até a parte socioeconômica. Então, nós temos que estar atento a todos esses pontos que estão sendo apresentados, porque para cada um desses pontos tem uma solução a ser apresentada. Segundo Ferreira, crianças tão pouco chegam ignorantes à escola, quase tudo que sabem é produto das suas próprias explorações. Então a criança, antes dela ser alfabetizada, dela estar na escola, ela explorou vários caminhos, ela brincou, ela construiu, ela ouviu, ela aprendeu, ela dialogou, ela foi estimulada em casa, né? Por isso que eu falo, as relações familiares, ela é muito importante, porque os estímulos que essa criança recebe ali na primeira infância é a base, é o alicerce. Quando nós vamos construir uma casa, se essa casa não tiver com alicerce, ela não estiver bem estruturada, ela vai desmoronar. Então, essa base, esse alicerce que essa criança recebe, ele é essencial, tá? Ele é a trilha, ele é o caminho para toda uma vida. Tudo quase que sabe é produto das suas próprias explorações ativas sobre a língua, mesmo que em contextos poucos apropriados. A escrita em uma camiseta, em um pedaço de jornal, a criança pega uma revista em casa, vai desfolhando o jornal, vai desfolhando aquela revista, aquele livro, ela não sabe nem o que está escrito, mas ela já teve um contato ali com a escrita, ela já visualizou, ela já, né, alguém conta uma historinha para ela escuta, então ela já tem uma noção dos sons, da sonoridade dos sons, da parte fonoaudiológica. Então, assim, isso é fundamental, isso é neurociência. Isso vai gerar, isso vai dar um gatilho para esse aprendizado. Então, se a criança não tem isso, se a criança não recebeu esses estímulos, são estímulos, e se ela não receber esses estímulos, por isso que eu falo, a leitura para o seu filho, né, ler para essa criança, é fundamental esse vínculo, essa parceria em casa. São gatilhos que vão ser facilitadores, gatilhos estimulantes que vão ser facilitadores em todo esse processo. Você vê que a criança que o adulto conversa muito com ela, o pai e a mãe conversa, ela fica com um vocabulário mais rico, né? Então ela tem uma parte fonoaudiológica mais desenvolvida. Ela, quando chegar na alfabetização, vai ser um facilitador, porque ela teve o quê? Estímulos externos antes da sala de aula, antes de ela entrar para o processo da aprendizagem, que gerou esse facilitador, ok? Os alunos não devem sair dos limites da escola para aprender. A escola deve ensinar entre seus muros e assumir a prática pedagógica. Uma prática pedagógica atualizada, vivenciada, aberta, estimulante, para que esse aprendizado se efetue. Sempre, 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 se atualizando, né? Já descobrimos que para a alfabetização, a consciência fonoaudiológica ela é fundamental, né? Os sons, né? A criança entender o som, o som da palavra, né? Não mais aquela coisa B com A, Bá, B com E, Bé, B com I, não. Vamos trabalhar a consciência fonoaudiológica nessas crianças. Então, assim, a escola e seus muros ali tem que estar aberto para todo esse processo na vida da criança.
Tá? Havendo na escola fortes indícios de que tem como função principal em qualquer sociedade o ensino de conhecimento e técnicas de bases necessárias para a vida social, ok? Ela pode exercer um papel de democratização ou negação do saber, dependendo da forma como organiza o trabalho pedagógico. Então, como que está sendo organizado esse trabalho pedagógico, né? Como que está sendo essa via que vai levar essa criança efetivo, para que esse aprendizado seja efetivo na vida dela? Está tendo um diálogo entre os participantes da unidade escolar? Está tendo um diálogo? Como que foi elaborado o PP, o projeto político pedagógico dessa escola? Vocês viram a realidade socioeconômica da região da escola? Vocês viram a realidade social da região da escola? Como que vivem os moradores? Qual é a realidade social do seu aluno? Isso tudo tem que estar no PPP, no projeto político pedagógico, porque isso vai gerar uma interferência lá no plano de aula do professor. Então, todos ali, antes de iniciar a aula, fazer essa pesquisa, conhecer o local, ver a realidade social, porque senão você vai fazer um planejamento de aula, professor, que vai estar totalmente fora da realidade do seu aluno. Então, que tal pegar as competências, ver a realidade social desse aluno e trazer para as competências aplicadas em sala de aula, para ele entender, para ele vivenciar? Então, viu a competência, aplicou as competências, viu a realidade social, ok? Nós estamos falando aqui, gente, para várias propostas que podem se apresentar. A gente não sabe o que vai, qual é a realidade social que você trabalha, se você trabalha numa instituição privada ou pública. Nós estamos falando o que se apresenta diante de uma dificuldade do aprendizado, desde o início até agora. Então, o nosso ponto agora é esse, o social. E aí? Você fez uma investigação local, conheceu a realidade, conversou com os pais, fez um grupo de pais para conversar, apresentar as propostas, conhecer a vivência desse aluno, porque dependendo da realidade local e social em que essa escola está localizada, em que esse aluno vive, eu volto àquele ponto, essa criança vai chegar na escola, como a rede pública oferece alimento, essa criança pode chegar na escola sem alimento. Eu já passei por experiência na rede pública em que fomos aplicar atividades de descalculia com as crianças, jogos pedagógicos, dificuldade. Aquela turma apresentava uma dificuldade muito grande na área de matemática e uma realidade social a qual nós recebíamos as crianças pela manhã na escola sem alimentação, sem se alimentar. Então, ali, mesmo com toda a ludicidade, com todo o estímulo do cognitivo, as crianças estavam apáticas diante daquela realidade. Mesmo trazendo uma atividade lúdica, criação de jogos didáticos, né, através de sucata, eles amam isso, para aprender a matemática brincando. As crianças estavam apáticas. Então, eu investiguei e descobri que aquelas crianças ali, presentes em sala de aula, não tinham tomado café da manhã. Então, nós estávamos com uma turma e possivelmente alguns não tinham nem jantado. Então, por se tratar de uma rede pública, foi possível viabilizar a alimentação para aquelas crianças antes de iniciar a atividade para estimular o raciocínio matemático. Então, após aquelas crianças saírem da sala na parte da manhã, se alimentar e retornar, voltou a alegria, voltou o estímulo, eles queriam produzir, e aí, tia, como que eu faço, como que eu posso desenvolver? Então é nesse ponto que eu quero focar, a sua vivência, qual é a realidade hoje da sua sala de aula, qual é a sua vivência real em sala de aula. Então é isso que você precisa diagnosticar, professor. Você que é educador, professor, porque você pode estar ali com uma aula maravilhosa, planejada, para estimular o raciocínio matemático dos seus alunos, e na hora de aplicar, a turma está apática. Mas por que eles estão apáticos? Se as crianças gostam de brincar, de jogar, de aprender brincando, a criança gosta do lúdico, por que eles estão apáticos? Tem alguma coisa errada. Mais do que 50% da turma não se alimentou pela manhã, então eles estão com fome. É uma rede pública, então podemos
né? Se for uma escola de rede pública, a merenda, né? Uma forma de providenciar um alimento, ali um leite, ou adiantar se a merenda já estiver pronta, né? Em muitas unidades escolares a merenda começa a ser já produzida muito cedo, 9 da manhã, então já facilita ali para aquela criança conseguir aprender, né? Porque essa realidade apresentada gera realmente bloqueios nesse aprendizado dessa criança. Então, a escola é, portanto, socialmente um lugar de instrução e como meio de formação, onde exerce a mediação sociopolítica na medida de transmitir modelos e ideias sociais. Então, vamos estar vendo a realidade social dessa criança. Lá no projeto político-pedagógico, quando toda a equipe sentar, a equipe diretiva, pedagógica, sentar para produzir o PPP, vamos produzir um PPP real, ok? Visando a realidade local. É uma realidade local. E se a realidade for outra, Jaqueline, não for de carência, é socioeconômica, às vezes as crianças também têm tudo, mas não querem aprender, estão totalmente... Vamos também trabalhar essa parte comportamental, entendeu? Que também pode ter a carência emocional efetiva, sim. Não tem a socioeconômica, mas tem a carência efetiva, emocional, do diálogo, da troca. Tem tudo, mas não tem uma atenção, ausência de pai, de mãe. Então, assim, são vários pontos que vão gerar lá no cognitivo bloqueios que essa criança não vai aprender. Ele não tem descalculia, não tem nenhum probleminha, mas tem a parte socioeconômica, tem a parte afetiva. Então vamos investigar, é fundamental. Não tem como ter resultado de sucesso, não tem como ter resultados apropriados sem uma investigação prévia, sem entender aonde você está, sem conhecer aonde você está. Você precisa conhecer e entender aonde você está. Okay? Nem todos têm o mesmo ritmo da aprendizagem, isso também, independente de classe social, socioeconômica, efetiva, ninguém é igual a ninguém. Cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem o seu processo de ensino-aprendizagem. Precisamos entender isso. Os alunos que não se enquadram vão ficando à margem do processo educativo. Isso não pode acontecer. O aluno não se enquadrou, vamos enquadrá-lo. Vamos incluir. Inclusão ativa, entendeu? Esse aluno, ele precisa fazer parte do processo educativo, ok? Nem que você bote um nariz, se pinte, se maqueie para ele, faz uma peruca de palhaço, levar o lúdico, mas esse aluno, ele precisa ser incluso, isso tem que acontecer. O aluno que não se enquadra vão ficando à margem, eles não podem ficar na margem. O fracasso, nós não temos mais tempo para isso. O aluno na margem, fracasso escolar. Algo tem que acontecer na vida dessa criança, ok, professor? A seleção é feita através de meios disponíveis para avaliação. Sabemos que nós temos uma educação seletiva e avaliativa, precisa ser avaliar. Mas e aí? Qual o percurso? É o exemplo que eu dei da criança com dislexia, não consegue fazer a produção textual. Como podemos agregar a realidade? Mas eu estou na rede pública, eu não tenho laudo, a criança não tem plano de saúde. Vamos procurar então meios de encaminhar a escola, fazer uma solicitação, vá até ao posto de saúde mais próximo, conversa ali com a pessoa responsável do posto de saúde, faça uma declaração, a unidade escolar solicitando uma avaliação com o neuropediatra infantil, né? Um encaminhamento da escola vai ajudar essa mãe a ter acesso a esse neuropediatra infantil, esse fonoaudiólogo, eu não sei qual profissional, que de repente a mãe não tem aquele plano de saúde, mas aquele posto ali pode estar dando todo esse parâmetro. Então, assim, vamos buscar meios, vamos incluir isso tudo no nosso projeto político-pedagógico, olhar clínico para ajudar as nossas crianças, para encaminhar essa criança no processo educacional eficaz. Essas crianças não podem ficar no fracasso escolar, essas crianças não podem ficar à margem do processo educacional. Não temos mais tempo para isso, ok? Ao longo dos anos, buscaram-se diferentes causas para explicar o aprendizado e as dificuldades escolares dos alunos. Alguns estudos insistiram nos fatores estritamente vinculados aos alunos, suas capacidades, sua motivação e sua herança genética. Ok? Tivemos várias modificações, claro que a capacidade, a motivação, mas o aluno não é o problema, são situações que estão envolvendo essa criança que precisam ser resolvidas.
sejam elas a nível emocional, socioeconômico ou diagnóstico na área de saúde, algo mental, comportamental, ok? Então, algum transtorno que está ali envolvendo essa criança. Então, não é porque a criança não quer, algo está acontecendo, algo está sendo sinalizado que precisa ser resolvido. Precisamos tirar da luzinha vermelha e levar para o prossiga, levar para o verde. Vai, prossiga, você pode, você alcança. Trabalhar sempre a autoestima dessa criança. Outros, pelo contrário, deram ênfase principalmente aos fatores sociais e culturais. Dessa perspectiva, a escola teria a função de reproduzir as diferenças entre o aluno que se encontram na sociedade. E, finalmente, voltaram os olhos para as crianças das escolas e definiram que também a organização e o funcionamento das mesmas tem uma parte de responsabilidade na maior ou menor êxito escolar dos seus alunos. Então, quando a gente fala da organização escolar, não é que a escola é desorganizada, não é isso? Mas a escola organizada é esses exemplos que eu dei. Né? O aluno está ali, seja independente da classe social, a escola está investigando, procurando meios de estar ali ajudando, orientando essa família. Viu que a família não entendeu, não compreendeu o processo? A escola está ali a todo tempo auxiliando esse processo com essa criança. Tá? Um dos maiores desafios da escola hoje é considerado a diversidade, respeitar o aluno na sua singularidade, sua história de vida e seu contexto, pois atualmente existe um amplo acordo de que as interpretações unidimensionais das dificuldades não são exatas e de que não é possível explicar a complexidade desse fenômeno educacional em um só fator, ok? Para Fernandes, a família é também responsável pela aprendizagem da criança. Sim, a família sempre está ali linkada, é que tem maior tempo com a criança. Já que os pais são os primeiros ensinantes e as atitudes destes frente às emergências de autoria aprendentes se repete constantemente e irão determinar a modalidade de aprendizagem dos filhos. Então, a família, o lar, a realidade ali em casa é o que vai dar ali o caminho para essa criança. Então, assim, é o que eu falei, antes da criança chegar na escola, ele passou por vários estímulos. Antes da alfabetização se efetivar, ele passou por vários estímulos. Por isso, a família precisa estar estimulando essa criança, a parte neurológica, fazendo conexões neurais com essa criança, estimulando esse cognitivo, levando essa criança a brincar, trabalhando na lateralidade, direita, esquerda, frente, atrás, movimento de pinça, entendeu? Coisas simples que podem estar brincando com essa criança, pular amarelinha, rodar um bambolê, jogar uma vareta, jogar um dominó, borrifar uma planta, com o borrifador está trabalhando movimento de pinça, pegar um pegador de salada e trabalhar um movimento de pinça, ler para essa criança, contar uma historinha, são coisas simples que essa família vai estar estimulando essa criança para essa alfabetização ser eficaz. A dificuldade na aprendizagem, por se tratar de um assunto complexo que envolve muitos conhecimentos e que o pedagogo não aprofunda em seu curso de formação profissional. O pedagogo ele fica limitado ali à parte educacional, né? Então, por isso que eu falo, profissional da área da saúde é fundamental estar presente nessa realidade do aluno. Como, por exemplo, defeitos genéticos, distúrbios da personalidade, da conduta, congênito, disfunções cerebrais e outros. Então, aconselha-se o pedagogo, se ele quer se ampliar, fazer uma especialização em psicopedagogia, porque ele vai estar trabalhando a parte emocional e educacional dessa criança, onde envolve mais a psicologia e a medicina do que a educação. Nesse caso, o pedagogo serve como um observador e mediador, ok? Tendo a importância da especialização na psicopedagogia, permitindo uma melhor avaliação. Fez essa avaliação, ok? Percebeu, agora a gente precisa de um diagnóstico. Então, um profissional da área da saúde que vai fazer todo esse trabalho de diagnóstico. Essa criança vai ser encaminhada para todo esse processo do diagnóstico, ok?